Bom dia, sexto ano. Olá! Vamos dar continuidade, à nossa aula de Atenas e Esparta. Nós estávamos falando sobre Esparta, não é isso? Falamos da organização social espartana, falamos da organização política de Esparta, não é isso? Que tinha o quê? Que o poder do monarca tinha algumas limitações, né? Porque quem eram eles? Eram três. Era o quê? A Gerúsia, Ápela e Éforos. Estão lembrados? Pronto. Agora nós vamos falar sobre a educação espartana. Como é que era? Ela recebia o nome de agogé. O Estado, ele não tinha a obrigação nenhuma de cuidar da educação das crianças. Por exemplo, através do ensino, fazer com que o indivíduo espartano, o espartano passasse a acreditar que era necessário ser um bom soldado para defender a cidade. Isso através de um sentimento patriota. Então, o Estado só passava isso para eles, mas cuidar delas na educação, nenhuma. Outra coisa, em Esparta, não era permitido crianças com defeito. As crianças que nascessem com defeito, elas eram jogadas de um monte, certo? Porque o Estado não admitia que aquela criança fosse crescer defeituosa. Por quê? Porque simplesmente não ia entrar para o exército. E o que eles queriam era isso. Então, as crianças que nascessem assim eram jogadas. Eram jogadas mesmo para morrer, certo? E isso quem mandava era o Estado fazer isso, viu? Outra coisa, quando as meninas alcançavam os 7 anos de idade, elas eram retiradas da sua mãe e eram entregues à vida escolar, sob a tutela do Estado. Então, o Estado era quem mandava nessas crianças também. O que era que o Estado fazia? Treinamentos educacional, militar. Existiam provas físicas, como salto, corrida, natação, lançamento de disco, dardo. Tudo isso as mulheres faziam. Já os meninos, eles tomavam-se especialistas em combate corporal e como também as táticas defensivas, e ofensivas. Nos treinamentos de batalha, as meninas se dedicavam ao arco e flecha. Para você ver o quanto as meninas eram, necessárias. Elas também eram educadas para gerar filhos sadios, saudáveis. E por isso tinham seus fortes. Elas tinham que ser fortes e as crianças também, com boa saúde. Elas podiam praticar esportes, só que elas não podiam ter escravos para os serviços domésticos, mesmo que pertencesse à classe dominante. Então, elas não tinham, porque elas tinham que ser bastante fortes para gerar as crianças também fortes. Então, elas não tinham nada de escravo, não tinha boquinha para elas. Elas tinham que ralar mesmo e trabalhar para ser forte e uma guerreira. Aos 20 anos, o jovem ingressava justamente no exército. Aos 30, ele podia casar-se e participar da Ápela. A vida militar só findava quando o homem chegasse aos 60 anos, certo? Todos, mesmo os monarcas, antes dessa idade, eram obrigados a tomar parte do exército. As guerras médicas. Os gregos, durante muito tempo, eles viviam sob a ameaça do Império do Oriente Médio. Entre eles, o Império Persa. As cidades gregas da Ásia Menor sofriam constante intervenção militar.
Dario I, em 490 a.C., decidiu enviar uma expedição punitiva à Eritreia, foi arrasada e saqueada. Dario I partiu depois para Atenas, mas os atenienses estavam sob justamente o comando de Miliciades e conseguiram assim rechaçar os persas na planície de Maratona. Os persas venceram os gregos no desfiladeiro de Termópilas. Por isso que houve uma batalha chamada Batalha de Termópilas. A Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi o seguinte: o imperialismo ateniense, ele colocou as cidades-estado, todo mundo está lembrado que é uma cidade-estado, né? É aquela cidade que tem seu governo próprio, sua cultura própria, tudo próprio. Eles estavam associadas à Confederação de Delos, numa situação bastante difícil, uma vez que o perigo persa já havia sido afastado e as contribuições à confederação passaram a ser impostas pelos atenienses. Os espartanos também tinham o desejo de impor sua superioridade à Grécia, claro, e decidiram invadir a Ática com seus aliados em 431 a.C. Percebendo a situação, Péricles, o que foi que ele fez? Persuadiu os atenienses e se deslocaram para trás das longas muralhas que ligavam Atenas a seu porto, o Pireu, e evitaram, então, uma batalha em terra com o superior exército espartano. Aconteceu também uma grande peste, certo? Aonde matou 1/3 da população. Inclusive, o próprio Péricles, ele também morreu. As duas cidades, elas entraram num acordo, promovendo, então, a paz de Nícias. Alguma dúvida? Com certeza não, não é isso, gente? Então, o que eu quero é que vocês façam o exercício da página 97 até a página 98. Ok? Alguma dúvida? Acho que não. Todas as respostas vocês vão encontrar tudo nas páginas anteriores, ok? Tchau, tchau. Até a próxima aula.